A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso último áudio, meus irmãos, né? Estamos no final do estudo, o currículo de Davi, né? Graças a Deus por isso, Deus nos abençoou até aqui. O currículo de Davi, baseado em 1 Samuel, capítulo 16, verso 17 e 18, e eu quero ler essa passagem na Bíblia Sagrada. Se você assim o pode, abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16, verso 17, verso 18, que diz assim: Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e traze-mo. Verso 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Vamos continuar o texto? Verso 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Verso 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul, pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas, né? Aquela pessoa que carrega as armas para o rei, né? Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau, eu não li essa palavra até aqui, só para você entender. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua harpa, a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então vamos lá. Deus permitia que um espírito mau fosse atormentar Saul. O porquê disso não vem ao caso agora, dá um grande estudo, né? Mas tem muita lenha para queimar para você entender essa história. Então eu não vou falar disso agora. Mas olha só que interessante, né? Quando o espírito mau vinha perturbar Saul, aí Davi tocava a sua harpa com a sua mão e o espírito mau saía. Então ele expulsava o espírito mau. Ele não interrogava o espírito, ele não perguntava nada para o espírito, ele não ficava falando com o espírito: sou eu, homem de Deus, sou eu que faço isso, aquilo e outro. Não, ele expulsava o espírito mau e Saul sentia alívio. Lembrando que Saul era rei, trabalhar para o rei dava um grande prestígio, né? E Saul podia contar com ele por quê? Porque não estava perto dele outra pessoa a não ser aquele que sabia tocar. Por ele saber tocar, os espíritos maus saíam. Pronto! Comece a ouvir mais louvores do que músicas mundanas. Comece a dar mais ouvidos a louvores do que as músicas do mundo. Talvez os espíritos males estão te perturbando porque está encontrando a porta aberta. Mas a partir do momento que você fechar a porta, as coisas vão mudar. Ele era valente, não era aquela pessoa que se viesse um inimigo contra Saul, o pajem dele, o carregador de armas dele, corresse. Não, Davi enfrentaria também, né? Era corajoso. Ele era animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor era com ele. Tudo isso estava em Davi, e assim Saul se agradava dele. Mas com tudo isso, nós finalizamos então as 6 qualidades que o servo de Saul falou de Davi, concorda comigo? Agora, a 7ª qualidade, onde foi dito que ele estava com as ovelhas, a 7ª qualidade, onde eu falei para vocês que, para mim, ele era
um homem muito cheio de qualidades no seu currículo, porque também era pastor, cuidava de ovelhas. Só um bom pastor pode zelar, cuidar das ovelhas, porque ama. Então o seu pai, Jessé, deixava ele tomando conta das ovelhas e os filhos iam para o exército. Então a gente vai pensar uma coisa aqui. Quem é que está preparado para guerrear aqui? Aqueles que cuidam das ovelhas ou aqueles que vão para a guerra? Porque muitos que vão para as guerras, às vezes não estão preparados. Mas aqueles que cuidam de ovelhas, conhecem bem como trabalhar nessa área. Portanto, nós entendemos isso, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel 17:34, vamos lá. 1 Samuel 17, versículo 34, que diz assim, ó. Então disse Davi a Saul, quando ele foi enfrentar o gigante, olha só. Olha mais duas coisas que ele vai colocar no currículo dele, né? Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e feri, e livrei-o da boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e feri, e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, né? Isso tudo aconteceu para mostrar, meus irmãos, que na realidade ele era um defensor de ovelhas, ele podia cuidar do povo. Então esse era o currículo de Davi. E aí? Ele passa ou não passa no teste? Ele serve ou não serve para o teste? Porque quando foi falado do que ele pode fazer, aí depois ele encontrou um outro problema. Ele servia, por isso que ele era um homem de guerra, né? Ele servia para tomar conta do rei quando estivesse com espíritos malignos. Mas quando um inimigo se levantou contra o exército, contra o povo e contra o rei, o que aconteceu com os soldados? Os soldados se esconderam. Mas Davi não aceitou essa situação. Ele disse, quem é esse circunciso para se levantar assim, para falar assim? Então, olha só o que ele diz no verso 36. Assim feriu o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi tinha coragem, muita coragem. Não era simplesmente um menininho. Davi tinha muita coragem. Por isso que quando falaram, ele sabe tocar, é um homem valente, pode confiar nele. Animoso, o homem de guerra, sisudo em palavras de tio presença, né? Todas essas qualidades faziam com que Davi podia ir adiante contra seu gigante, derrubar o gigante. Ele tinha confiança naquilo. Porque o que ele disse para Golias, quando ele foi enfrentar Golias, ele claramente disse, eu não vou contra ti como você vem a mim. Ele disse, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Deu para entender? É isso que Davi queria mostrar. A maior arma que nós possuímos é isso. Dá um pulinho lá no verso 45. Olha o que no verso 45 de 1 Samuel 17. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, peraí, o que é mais poderoso, o nome do Senhor ou a espada, lança e escudo? Porque o soldado estava preparado contra ele, mas não tinha maior arma, maior potência, porque o nome do Senhor está sobre todos os nomes. Então está na hora da gente começar a usar aquilo que tem todo o poder, meus irmãos. Está na hora da gente usar aquilo que pode fazer a diferença. Deu para entender? O nome do Senhor. Então, o Senhor era com ele, por isso o currículo dele era assim, recheado de qualidades boas. Eu acredito que você aprendeu, que você gostou. Finalizamos aqui mais um estudo e amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais um início de estudo.